Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Nosso Deus é bom. Como diz o outro, é ótimo, né? É bom e ótimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus nos acompanha e jamais o deixará de fazer. Ele só irá fazer isso, deixará de nos acompanhar, se não quisermos a companhia dele. Ele não vai mais se manifestar junto a nós, mas ele vai estar sempre perto de nós, porque é impossível Deus não estar perto do homem. Até por causa do atributo que ele tem de onipresença, de estar presente em todos os lugares, em todo momento, em todo tempo. O poder dele, a pessoa dele abrange todo o universo, que nenhum homem sabe a real extensão disso, não é? É grandioso como Deus é grandioso. Amém? Na Bíblia Sagrada, meus irmãos, já nós vamos abri-la, tá? Para lê-la. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos algumas situações de pessoas que tiveram a oportunidade de se encontrar com Cristo e expor a eles a situação que elas estavam vivendo. Nós podemos olhar, irmãos, se nós estivéssemos no lugar do cego Bartimeu, quando o Senhor Jesus Cristo perguntou para ele: o que queres que eu te faça? O que nós iríamos fazer? Se eu estivesse no lugar do cego Bartimeu, eu ia pedir uma visão, eu quero enxergar novamente. Se eu estivesse no lugar de Jairo, e como a filha havia morrido, eu ia pedir exatamente o que Jairo pediu. Se eu estivesse no lugar daquela mulher que tinha a sua filha muito enferma, muito doente, e ela estava desesperada pela situação da sua filha, porque a sua filha estava terrivelmente perturbada e endemoniada, e ela foi até o Senhor e pediu ao Senhor a cura para a filha. Se eu estivesse no lugar dela, eu ia pedir exatamente aquilo. Aquela mulher do fluxo de sangue, né, que durante 12 longos anos sofreu, e que ela se aproxima de Jesus e ela não tem a oportunidade de expor para Jesus o que é que ela estava fazendo ali, naquele momento. Mas essa oportunidade surgiu logo após ela ser curada, tocar na orla do vestido de Jesus e ser curada. E em consequência disso, o Senhor abriu uma conversa com ela, um diálogo com ela, e ela expôs toda a situação dela. Se eu estivesse no lugar daquela mulher, eu teria feito e pedido ao Senhor justamente aquilo que ela também pediu. Mas tem algumas situações, irmãos, por exemplo, se o Senhor aparecesse para você aí agora onde você está, e o Senhor dissesse para você: estou aqui para atender um pedido seu, o que é que você quer que eu te faça? Qual seria o seu pedido? O que você diria para o Senhor? Eu sei que você tem muitas necessidades, todos nós temos variadas necessidades, e que às vezes não são tão necessidades assim, é que nós queremos sempre estar com certo conforto na vida, com uma certa tranquilidade na vida. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou sempre, não nos falta nada. Nós temos alguma situação de doença, mas logo a gente é curado. Temos uma situação, algum agravo no trabalho, mas logo é resolvido. Temos uma situação na família, mas logo também é solucionada.
mas tem alguma coisa sempre que é mais urgente do que outras. Mais urgente do que outras. E se o Senhor aparecesse para você aí agora onde você está, e lhe dissesse assim, ó, peça o que você quiser. Pensa aí, o que você pediria para Deus? O que você pediria para Deus? Qual seria o seu pedido? O que você diria para Ele? O que você falaria para Ele? Você pediria algo exclusivamente para você? Ou você pediria algo que fosse uma bênção para você, mas que também fosse uma bênção para outras pessoas? O que você pediria? O que você falaria com o Senhor? Abra a tua Bíblia comigo, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 1, versículo de número 10. Como é bom ver os irmãos com a Bíblia na mão, né? Que bom. Glória a Deus. Como é bom poder andar com Deus. Como é bom poder andar com Deus. Os meus passos guiará e ao céu me levará. Como é bom poder andar com Deus. Amém? O que está escrito aí no capítulo 1, versículo 10, de segundo livro de Crônicas? Está escrito assim: dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Vou ler novamente. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Você sabe que esse pedido, quem fez foi o homem considerado mais sábio do mundo, logicamente excluindo unicamente a pessoa do Senhor Jesus. Esse homem aqui, que foi o terceiro rei de Israel, né? Terceiro rei de Israel, este homem que era filho de Davi com Betsabá, ele foi escolhido pelo Senhor para ocupar o trono que pertenceu a seu pai Davi. E você sabe que esse menino aqui, me permita falar assim, ele não era filho de um casamento legítimo. Não era. Davi, ele roubou Betsabá de Urias, o capitão dos exércitos dele. Teve uma relação com Betsabá, da qual ela estava grávida, mas a criança veio a falecer. Posteriormente, ele teve Salomão com Betsabá. E Salomão, meus irmãos, ele foi um homem que observou muito a vida do seu pai. Observou. Seu pai errou muito. Muito. Mas também foi um homem que tinha um coração dobrado diante de Deus. E que por mais que ele tenha errado, com a força que ele buscou em Deus, ele veio a se arrepender e Deus perdoou o pecado dele, só que da mesma forma como ele destruiu a casa de Urias, da mesma forma que ele trouxe separação na casa do seu próximo, trouxe divisão, por causa desse pecado dele,
a família dele se dividiu e os próprios filhos queriam matá-lo. Preste atenção, pecado sempre tem as suas consequências, ainda que haja o perdão, que o perdão seja dado. Sempre há consequência, sempre há consequência. Guarda isso no teu coração, amado irmão. O pecado sempre trará consigo consequência, e essa consequência não quer dizer que vai acontecer no dia seguinte, ou daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a 2, 3, 10 meses, daqui a um ano. Essa consequência virá, e essa consequência permanecerá na geração daquela pessoa. Na geração daquela pessoa. Então, Salomão não teve culpa alguma no pecado do seu pai. Nada. Mas ele observou muito a vida do seu pai e ele viu também a integridade que seu pai tinha e a fidelidade dele para com o povo sobre o qual Deus o havia constituído rei. E, sabe, amado, o que quer dizer a palavra Salomão? Quer dizer pacífico. Pacífico. Salomão, após a morte de seu pai, ele reinou durante 40 anos em Israel e Jerusalém. Durante 40 anos. No versículo 1 está escrito assim: Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino. Olha o motivo. Pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Amado, não despreze Deus, irmão. Não despreze Deus. Não seja uma pessoa falta de sabedoria, falta de entendimento. Não despreze Deus. Olha o que Deus fez com a vida desse homem. Deus estabeleceu com firmeza. E o segredo dele ser estabelecido com firmeza era que Deus estava com ele. E por que Deus estava com ele? Por quê? Não pode duas pessoas andar juntas se não estiverem de acordo. Você sabe que nunca aconteceu tanto divórcio, desquite, separação, como nos dias de hoje. E infelizmente, isso não está apenas acontecendo no mundo lá fora, porque já é de praxe, é do mundo. Mas isso, infelizmente, está adentrando as igrejas. Por quê? Porque as pessoas, elas estão perdendo o respeito, a reverência e o temor para com Deus. Temor para com Deus. Então, meus irmãos, está invadindo e, consequentemente, está enfraquecendo as pessoas espiritualmente. Está enfraquecendo as pessoas espiritualmente. Não tem como duas pessoas estar juntas e não estar de acordo. Existe muito divórcio e separação, porque aquelas duas pessoas que de princípio estavam de acordo, no decorrer dos dias, né, mudou-se totalmente, inverteu-se totalmente a situação. E essa situação, a tendência é tão somente se agravar e chegar a um ponto de que não haverá mais matrimônio, não haverá mais casamento. É o que vai acontecer, o que aconteceu no tempo de Noé. Casam, se dão em casamento e acabou. Não querem absolutamente saber de nenhuma interferência de Deus e nem da sua orientação bíblica a respeito do matrimônio. Muito embora tenha sido ele que instituiu. Não é? Instituiu. Se ele instituiu, ele tem as regras. Ele não apenas falou, mas ele também fez o quê? Ele instituiu e ele também ditou regras para que o casamento dê certo, para que o casamento
ele não apenas seja feliz no primeiro dia, mas ele permaneça na firmeza, na fortaleza e na força do poder de Deus. Então, amado irmão, havia espaço para Deus no reinado de Salomão e, consequentemente, Deus fortaleceu o reinado de Salomão e o tornou poderoso. O tornou poderoso. E Salomão, ele vai dizendo o seguinte, o escritor de Crônica diz o seguinte: Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes e todos os líderes de Israel e os chefes de família. Irmão, olha só, olha a administração da pessoa. A administração da pessoa. Ele era o rei, mas ele tinha pessoas determinadas sobre quantidades de pessoas. Tinha os líderes sobre os 1000, tinha os líderes sobre os 100, tinha o líder sobre 50, tinha o líder sobre famílias, tudo bem administrado, tudo bem encaminhado, porque é impossível uma única pessoa tomar conta absolutamente de tudo, centralizar todas as coisas em si e tudo dar certo. É impossível, não existe como, não tem como. Então, ali, já naquela época, naquele tempo, havia essa sabedoria, havia essa estratégia, né, de alcançar todas as pessoas, como ele fez aqui. Ele alcançou sobre os líderes de 1000, sobre os líderes de 100, de 50, sobre os líderes de família, sobre as casas todas, né? E diz aqui, ó, depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado. A liderança espiritual não leva as demais pessoas que estão sob a sua responsabilidade, a não ser em lugares sagrados, em lugares para que venhamos aprender a ter contato, comunhão e intimidade com Deus. E ninguém... não pode ligar um pouco o ventilador? Pelo menos aqui em cima, pelo menos. Então abre essa janela para nós, irmão João. A janela aqui, ó. Por favor. Sentindo meio abafado aqui em cima. Irmãos, olha só a seriedade com a qual esse homem estava dirigindo as pessoas. Olha para onde ele estava levando essas pessoas. Olha para onde. Ele diz aqui, ó. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado. Ao lugar? Aonde, irmão? Aonde? Ao lugar sagrado, ao lugar que era separado para a manifestação de Deus. E que lugar era esse? Era lá no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro. Amém? Ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Tenda do encontro. Quem fez? Moisés. Na onde? No deserto. Moisés, ele adentrava naquela tenda do encontro quando Deus queria falar com ele, e quando Deus o chamava, e quando ele também precisava falar com Deus. Eu não sei aonde é que você fabricou, aonde é que você fez a sua tenda de encontro com o Senhor. Se é no teu quarto, se é na tua cozinha, se é na tua sala, se é algum outro quartinho que você tem junto ali à sua casa, mas o que um crente não pode deixar de ter é a sua tenda de encontro com o Senhor particular. Amém? Ou é lá no sítio da mãe Nivalda, né?
A tenda do encontro, ou é lá no sítio do Bilu, né? Ou lá, né? Não sei aonde é que você tem, mas se você ainda não fez, faça a sua tenda de encontro com o Senhor. Glória a Deus. Ou é lá no bairro das Armas, né, Paulo? Lá no Congonhá, né? Então, mas faça, tenha, irmão, tenha a sua tenda de encontro, tenha. Quando se você sentir que Deus quer falar com você alguma coisa, vai lá, naquele lugar lá, é lá que Ele vai falar com você. Quando você tem alguma coisa para falar, e eu espero que você tenha todo dia, vá lá na tenda, vai lá e fale com o Senhor. Engrandeça o Senhor, glorifique o Senhor, bendiga o Senhor, coloque tudo diante do Senhor, coloque as tuas mágoas, as tuas frustrações, as tuas decepções, coloca tudo diante de Deus, coloque as tuas alegrias, coloque o teu júbilo, coloque o teu riso, coloque a tua satisfação, coloque a tua gratidão, mas vai lá e coloca. Amém, irmão? Vai lá e coloca. E olha aqui. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze de Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, estava lá em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram ao Senhor. Glória a Deus. Irmão, nós estamos aqui, né? O que será que o Senhor quer de nós, hein, irmãos? Pedro, o que será que o Senhor quer da gente? Vamos consultar o Senhor a respeito disso? O que o Senhor quer que façamos? O que o Senhor quer? Uma coisa é certa, irmão. Quando os discípulos do Senhor viram o Senhor e conversaram com o Senhor, eles pediram algo para o Senhor Jesus. Eles disseram: Senhor, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Uma outra hora eles disseram assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. Mas, posteriormente, eles disseram: Senhor, o que é que nós devemos fazer para realizarmos as obras de Deus? O que será que eles esperavam ouvir do Senhor? Olha, para você realizar a obra de Deus, pega o teu corpo e entregue em sacrifício aí numa fogueira. Ou pegue então, coloque uma cruz nas suas costas e continue caminhando com ela toda a sua vida. Ou então, fique andando de cidade em cidade, numa penitência interminável. Ou então, vá de uma cidade a outra cidade e vá de joelho. O que foi que o Senhor disse a eles, irmãos? Quando eles perguntam: o que devemos fazer para realizar a obra de Deus? O Senhor lhes responde o seguinte: a obra de Deus é esta, que vocês acreditem naquele que por Ele foi enviado. A obra de Deus é essa, que vocês acreditem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a obra. Por quê? Porque ninguém pode fazer a obra. A obra foi feita e realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele fez a obra, Ele guardou a lei,
Ele se fez maldição por nós, Ele cumpriu a lei, Ele realizou tudo nele. E o que nós devemos fazer? Nós não temos capacidade de fazer absolutamente nada, a não ser crer naquele que pelo Senhor Deus foi enviado. E na obra que Ele fez em favor de cada um de nós. Só isso. É só isso, irmão. Nada mais do que isso, só isso. Então Salomão, irmão, ele está junto com o povo e eles aí se reúnem com a assembleia e vão consultar o Senhor. E quando ele vai consultar ao Senhor, ele oferece a Deus sacrifícios. E aquilo, irmão, aquilo que ele fez agradou tanto o coração do Senhor. O Senhor se alegrou tanto com aquilo que ele fez. Tanto, que olha o que fala aí no versículo de número 7. Diz assim: naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: poxa vida, irmão, olha que privilégio. Irmã Francilda, aniversariante do dia. Olha que privilégio, irmã. Deus aparece para esse homem. Irmão Lacerda, olha que privilégio, irmãos. Deus aparece para esse homem. A Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Filho unigênito que está no seio de Deus. A não ser Jesus. Ninguém mais viu, a não ser Ele. Quando fala que Deus aparece para ele, não quer que Deus aparece, Deus se apresenta a ele. Ele ouviu Deus falar com ele e ele não teve dúvida nenhuma de que era o Senhor que estava conversando com ele. Até porque a palavra que o Senhor dirige a ele, só pode ser dirigida por uma pessoa que é onipotente, que pode sobre todas as coisas. Qual foi o que Deus disse para ele? Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Peça-me o que quiser, eu só posso dar a você aquilo que está no meu alcance. Mas essa pessoa aí, que apareceu a ele, diz para ele: pode pedir o que você quiser. O que você quiser. Então, essa pessoa, não havia nada impossível para ele. Nada. Ele diz isso a Salomão, baseado na sua onipotência, no seu poder sobre tudo e sobre todos. Quando Salomé aparece dançando diante de Herodes e seduz Herodes com a sua dança, Herodes diz para ela o seguinte: pede o que você quiser, até metade do meu reino eu te darei. Então ele tinha a capacidade de oferecer a ela aquilo que estava em suas mãos, mas era algo limitado. Agora o Senhor fala para Salomão: pede o que você quiser e eu vou te dar. Por isso que eu digo para você, irmão, se eu fosse o cego Bartimeu, no lugar de Bartimeu, eu iria pedir exatamente o que Bartimeu pediu. Quero tornar a enxergar. Se eu sou Jairo, o pai da menina que faleceu, eu vou pedir para Jesus exatamente o que Jairo pediu. Se eu sou aquela mulher cirofenícia,
Eu vou pedir exatamente para Jesus o que aquela mulher pediu, a libertação e a cura da minha filha. Mas se eu sou Salomão, e se Deus fala para mim, pede o que você quiser, não é algo específico, eu quero enxergar. Não é algo, eu quero que cure minha filha. Não, o que você quiser. O que você pediria? O que você pediria? Você pediria algo somente para beneficiar você? O que você pediria? Amado, olha que coisa grandiosa. Olha a resposta de Salomão. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso. Ô filho, essa minha Bíblia aqui não é NVI? Eu estou vendo aqui que é diferente a coisa aqui. Mas eu acho que é NVI a minha também, não sei. Só que está diferente aqui. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Ele está elogiando ao Senhor e ele está expondo aquilo que ele enxergava como realidade na vida dele e responsabilidade. O Senhor me colocou como rei, como governador, diante de um povo muito numeroso. Tanto quanto o pó da terra. Então o que ele fala? Dá-me sabedoria e conhecimento. Amém, irmão? Dá-me sabedoria e conhecimento. Sabedoria, irmão, é prudência. Sabedoria é saber discernir as coisas. Sabedoria é saber escolher. Saber escolher. Então, amado, são duas coisas que Salomão pede. Sabedoria. Você se lembra aquelas duas mulheres que vieram diante dele para que ele julgasse uma causa? As duas tinham ganhado criança. E uma, ao anoitecer, dormindo, ela se moveu em cima da criança e matou a criança. Ela pegou a criança morta, colocou nos braços da outra que também estava dormindo e pegou a criança daquela. Só que quando a mulher acordou, viu que a criança não era dela. E ela foi fazer o quê? Elas discutiram entre elas. Era a palavra de uma contra a palavra da outra. E o que aconteceu, irmão? Elas levaram essa causa diante de Salomão. E uma acusava a outra. Não, o filho é meu. Ela durante a noite virou-se e matou o filho. E a outra fala, não, foi ela que, o filho é meu. Ela que virou a noite e matou o filho, colocou o filho morto nos meus braços. Aí Salomão, me traga uma espada. Coloque a criança aqui. Vamos acabar com essa conversa agora. Eu vou cortar essa criança ao meio, metade vai para uma e metade vai para outra. Uma delas concordou. E a mãe verdadeira falou, não pode deixar o filho com ela então.
E Salomão percebeu quem era a mãe verdadeira. Pegou o filho e entregou para a mãe. Sabedoria. Ele também foi cheio de conhecimento. Tanto que o conhecimento que ele tinha a respeito das coisas o levou a escrever o quê? O livro de Provérbios, de Cantares e de Eclesiastes. E ele também, a sabedoria dele e o conhecimento dele era tão alto que transpôs fronteiras, pessoas de outras nações influentes vinham para conversar com ele, para ouvi-lo expor as coisas. E ele, irmão, quando ele pede para Deus sabedoria e conhecimento, qual é a resposta que Deus lhe dá? Aqui. Deus disse a Salomão: já que é este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas. Não pediu riquezas. Nem honra. Nem a morte dos seus inimigos. Nem vinda longa para si mesmo. Mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sabe sobre o qual eu o fiz rei, você receberá, olha aqui, receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Amém? Não pediu para algo que fosse gasto consigo mesmo, mas para ter conhecimento, sabedoria para dirigir o povo sobre o qual Deus o constituiu rei. E eu acho que é uma das coisas que mais a gente precisa, sabe, irmão? Sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Com sabedoria você pode conquistar muitas coisas. Com conhecimento você pode conquistar muitas coisas. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Em que todo momento da nossa vida a gente peça a Deus sabedoria e conhecimento em todas as decisões, em todos os planos, em todos os planejamentos, em tudo aquilo que a gente tem como alvo no amanhã, que a gente peça a Deus sempre sabedoria e conhecimento. E se Deus nos colocar sobre alguma coisa que exige de nós respeito, reverência, integridade, lealdade, fidelidade, principalmente como líder do povo dele, líder de escola dominical, líder de homens, líder de mulheres, líder de juniores, líder de crianças, líder de homens. Que Deus nos ajude nisso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? As outras coisas vão todas ser acrescentadas.